E hoje, como vocês sabem, é Dia Internacional da Mulher, então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Mas a palavra de advertência é: não pense que essa palavra é só para mulher. Oxalá que a gente possa aprender com essa mulher que eu vou falar hoje. Então eu escolhi uma mulher para falar da vida dela. Mas que, como toda a Bíblia, não existe gender thing, né? Somente eu sigo homem ou somente eu sigo mulher. Não, a gente segue gente que seguiu a Deus. Então nós tentamos imitá-los, e é com isso em mente então que nós vamos hoje celebrar. Mas antes de tudo eu quero te convidar a orar comigo. Senhor Deus, obrigado pela tua santa presença em nosso meio. Nós não merecemos a alegria, a liberdade, esse lugar que o Senhor tem nos dado por todos esses 11 anos. E agora nós queremos pedir a tua graça que nos basta, e o teu poder que se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos entendimentos, a nossa capacidade de reter, de absorver. Fica conosco, fala conosco e transforma-nos um pouco mais para a tua glória, para a edificação da igreja que é tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Dia Internacional da Mulher começou no início de 1900 e pouquinho. Se você for, na verdade, em alguns relatos, eu percebi isso, acima de tudo brasileiro, você vai ter algumas informações não muito corretas. E eu já percebi que isso é meio normal quando a gente fala sobre esse dia. As narrativas geralmente apresentadas no Brasil, elas começam anterior a 1900. E os relatos que nós temos das fontes, dos órgãos que mantêm isso, sempre bota para depois de 1900. De modo que era uma época de expansão, como a gente sabe, uma época de turbulência no mundo chamado industrializado, população crescendo bastante, muitas ideologias radicais aparecendo no mundo. E aí chegou em 1908, lá em Nova York, teve uma passeata bem grande, cerca de 15 mil mulheres saíram para as ruas para brigar, para falar: a gente não aguenta mais esse negócio, a gente trabalha as mesmas horas que os homens e ganhamos quase um terço do que eles ganham. Nós somos humilhadas no trabalho, nós nunca podemos crescer no nosso trabalho, sempre há esse negócio, você não é mulher, então, mesmo fazendo o mesmo trabalho, a mesma quantidade de horas e de produção. E aí, por isso que houve essa passeata, era uma tentativa de dar um basta, a gente não aguenta mais esse negócio. Aí, diante disso, explosão demográfica, vida industrializada crescendo, gente reclamando, começou a atrair a opinião mundial. E diante desse contexto, numa fábrica, lá nos Estados Unidos, em Nova York, cerca de 140 mulheres morreram, no que teve lá um incêndio. E você imagina como que era, mais ou menos o que aconteceu lá foi em Bangladesh, né? Há pouco tempo atrás também, onde trabalhadores estavam lá numa fábrica sem nenhum health and safety, sem nada, e simplesmente a fábrica pegou fogo, desmoronou, caiu, morreu um monte de gente. Exatamente a mesma coisa. Lá nesse grupo existia uma maioria italiana e o resto eram mulheres judias que haviam imigrado para Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E chegando nos Estados Unidos, a vida ficou tão ruim como era antes. Não teve nada do American Dream. Pelo contrário, tinha muitas horas de trabalho e pouco salário. Depois que houve essa catástrofe de 140 pessoas morrendo, aí entra a ONU, aí entra a legislação, aí entra todo mundo falando: nós precisamos fazer alguma coisa. De modo que esse dia é celebrado então, não como quem celebra uma vitória, porque a situação ainda da mulher em muitos lugares do mundo, não pense que eu estou me referindo aqui a países de terceiro, quarto mundo, não. Estou dizendo em várias partes do globo, independente do seu status, independente do seu PIB, a desgraça continua para o lado da mulher.
Eu vou te dar uma ideia, só para você ter noção do que está acontecendo. Aqui no Reino Unido, hoje, nós temos cerca de 10 mil mulheres vivendo como escravas sexuais. Escravas da indústria do sexo. 10 mil. Esses números sempre são menores do que a realidade. Sempre são menores do que a realidade. Mas eu vou te contar uma história que aconteceu para você ter uma noção do tamanho do problema, do tamanho do drama. Essas mulheres hoje que estão fazendo parte desses cartéis, desses dramas, elas às vezes são levadas a casas, a redes de prostituição, e nessas redes de prostituição, nessas casas de prostituição, elas são forçadas a tomarem drogas. Quem assistiu aquele filme Taken? Lembra disso aí? Então é exatamente aquela história. E eu estou com um relato aqui de uma dessas situações. Uma mulher que há 3 anos atrás, ela estava na rua, ela levou um soco. Ouve isso. Essa notícia é dessa semana, não é notícia velha não. Recebi antes de ontem. Ela levou um soco, ela apagou. Pegaram essa mulher, colocaram ela no ônibus. Rodaram 28 horas com essa mulher no ônibus. Quando ela acordou, falaram para ela que ela estava em Londres. Não me pergunte de onde ela veio, porque isso ela não informou. Estou em Londres, está em Londres. E pagaram por você 6 mil libras. Então, você está devendo já para a gente 6 mil libras. Fizeram essa mulher então tomar cocaína, cheirar cocaína. Fizeram essa mulher literalmente se drogar, ficar dependente para servir na indústria do sexo forçado, escravidão. Essa mulher, no desespero que você pode imaginar, qualquer um ficaria no desespero dessa, decide fugir. E com muita coragem ela consegue fugir. E ela fugiu. E graças a Deus na sua fuga, ela conseguiu ligar para a polícia. A polícia acolheu essa mulher. E essa mulher hoje, nesse exato momento, está sob os cuidados do Exército de Salvação, que é essa organização aqui, que é uma mistura de charity e igreja ao mesmo tempo. Gente de Deus. Estou contando um caso para vocês, então, de 2014. Escravidão, então, não é um negócio do passado. O drama da mulher não é uma coisa lá do início ainda do século XX. No Brasil, essa mesma semana, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamada CNBB, lançou uma campanha. Essa campanha se chama Fraternidade e Tráfico Humano. E o lema que foi lançado essa semana no Brasil foi: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você tem acompanhado os pronunciamentos do Papa, ele também falou a mesma coisa. Lutando contra a escravidão. Se você acompanha os relatos que o Júlio tem falado sobre a sua mulher, não sobre ele, a Gil está envolvida nesse trabalho também de libertação, que é o Freedom Climb, para tentar tirar mulheres, e muitas, principalmente lá do Nepal, que pequenas, vão já para essa indústria, para esse mundo, para esses cartéis, e se tornam prostitutas forçadas, drogadas. E nós então, nesse momento, eu trouxe aqui, graças a Deus também, para a gente se engajar com esse negócio. E eu trouxe aqui uma petição para nós assinarmos, que é uma petição que vai para o parlamento, dando suporte, dizendo: nós como Igreja de Cristo, nós não aceitamos a escravidão da mulher, seja ela na indústria, seja ela no cartel do sexo, seja ela aonde for, nós não aceitamos. E juntos com outros cristãos na Inglaterra, essa petição vai ser entregue lá, para que se torne uma lei. Olha que absurdo, né? Nós estamos em 2014 falando ainda de que leis mais severas sejam feitas, porque se houver leis mais severas, vai haver dinheiro, e havendo dinheiro, há prevenção. Puramente isso. Eu trouxe aqui para a gente no final, aqueles que se sentirem querendo se engajar, não é nada, obrigado, mas eu acho que a igreja tem que ter sua voz. E a igreja tem que falar: a gente não concorda, a gente quer denunciar, a gente quer fazer força e quer fortalecer quem está lá no poder para brigar por isso. Porque não dá para aceitar, em 2014,
só aqui nessa situação. Se você tem curiosidade e quiser saber o número da escravidão no Brasil, hoje passa dos 160 mil. Inglaterra 10 mil, Brasil 160, na verdade me parece que é 164 mil em estado de escravidão. E já há números que afirmam que hoje há mais escravidão no mundo do que houve na época da escravatura. Então é um drama que nós estamos vivendo. Com isso em mente, eu quero te pedir que abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth 1, a partir do verso 19. Diz assim o texto: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Continue conosco, Senhor, e abre as nossas mentes. Apesar do livro chamar-se Ruth, eu quero te convidar hoje para refletir sobre Noemi. Noemi significa agradável. E ela é essa mulher apresentada aqui nessa narrativa desde o princípio como uma mulher que está buscando sobrevivência, uma mulher que está querendo viver. Viver por quê? Porque na sua cidade natal a fome tomou conta, não tem comida. Essa mulher é casada, essa mulher tem 2 filhos, e como qualquer família faria, se estivesse num lugar que tivesse com uma fome, não tivesse comida, nem para plantar, nem para comprar, nem para nada, o que você faria? Claro que você se mudaria de região em busca da comida. E ela sai então de Belém, da casa ali de Judá, vai para Moabe. Moabe está ali hoje no que a gente chamaria da Jordânia moderna hoje. E era um período político muito complicado. Esse período de Ruth era chamado período dos juízes, aquele período que você pode colocar em uma palavra, o período de anarquia, um período que cada um faz o que quiser. Eu tenho os meus dramas, eu chamo um tipo de rebelião, eu vou para as ruas, eu brigo, mas não há nada concreto acontecendo. Os juízes eram pessoas, líderes civis e militares. Alguns deles tentavam andar com Deus, sucumbiam no meio do caminho. Nas suas boas tentativas, algumas coisas boas aconteciam. Nos seus fracassos, o fracasso vinha sobre todo o povo. E o livro de Juízes nos marca com uma frase, que eu acho que é a frase que a gente tem que manter na cabeça quando pensa nesse momento de anarquia em Israel, que naquela época não havia rei, cada um fazia conforme queria. Isso não significa que o texto está dizendo que eles precisavam de um rei. Não, o texto está nos indicando que eles precisavam de uma liderança, e uma liderança comprometida com Deus. Porque o princípio que a gente tem na Bíblia diz, era que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. De modo que se tivesse alguém, se tivesse uma liderança que ouvisse Deus, a anarquia não deveria subsistir. Esse é o contexto da história do livro de Ruth. Moabe foi o destino escolhido, como disse. Saem de lá da terra de Canaã e vão para Moabe. Agora, Moabe aqui poderia ser comparado com o Egito. E eu te pergunto, o Egito era um lugar que o povo de Israel deveria voltar em algum momento da sua história? E a resposta é não. Porque no Egito vocês foram escravos, então não volta mais para lá, não tem mais conversa. Só que esse quebrar de regras aconteceu em muitos momentos, em muitas situações, inclusive com o próprio rei Salomão, que negociou com o Egito. Que trazia cavalos do Egito, que viu ali uma chance de grana, porque é claro, o Egito sempre teve poder financeiro, e ele queria fazer os seus business, então vale a pena fazer business com o Egito. Salomão, o cara sabe. Mas que na hora ali não ligou muito para o mandamento de Deus, não só para a questão financeira, mas da questão de mulheres, da questão de casamento e outras mais. Eles vão para Moabe. Ali em Moabe, eles com certeza não sentem talvez que eles estão no melhor location, na melhor localização, porque eles sabem o que o texto, o que a história, o que o momento dizia sobre Moabe. Deixa eu te dar um pouco de background de Moabe. Deuteronômio 23 diz assim, que nenhum amonita ou moabita, e esse é o nosso foco,
ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Sabe o que significa isso? Que nenhum moabita até a 10ª geração poderia se casar com um israelita. Esse que é o termo aqui de entrar na Assembleia do Senhor. Porque para entrar na Assembleia do Senhor você tem que ser parte dos casados, e como parte dos casados você se torna Israel de Deus. 10ª geração, em outras palavras, só a 11ª em diante. Mesmo com essa cláusula, Deus continua dando o porquê disso. É porque eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e com água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Lembra, povo de Israel, quando vocês saíram do Egito, saíram da escravidão, começaram a passar pelas terras, e vocês passavam nas terras simplesmente como caminho. Vocês não queriam nada com Moab, vocês não queriam nada com os amonitas, vocês estavam indo para a terra prometida. E esse povo, ao invés de falar para vocês, vamos cuidar dessa gente, vamos cuidar desses nômades, vamos cuidar desses quase ciganos. Não, eles vieram com guerra, eles vieram com raiva. Eles vieram, na verdade, indo atrás de profetada. Eles foram atrás de Balaão, lembra disso? Tentaram contratar um profeta internacional, trazer esse profeta internacional, pagando grana para esse cara, dizendo, por favor, amaldiçoe essa galera. A gente leva você num lugar bem alto, lá da montanha você vê eles, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum. É só olhar de cima, olhar para os caras e jogar um spell. Eu te amaldiçoo. Loucura. E é impressionante que mesmo eles fazendo tudo isso que aconteceu, o próprio profeta safado reconheceu a verdade. Ele fala, como eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Camatão e Ohamecha e Jacó, como são belas as suas tendas, Jacó, é o que o texto hebraico diz. E não tem como amaldiçoar. Então são parênteses aqui, muitas vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, eu estou com medo, fulano lá me amaldiçoou, fulano lá jogou uma praga. Jogue a praga que você quiser. Porque se Deus está em mim e você, não há praga na minha tenda nem na sua. Não há macumba, oxum, raio do parta, não há nada disso. Se o Senhor está comigo e você, o bicho não pega. Agora, se não tiver, se prepare, pega mesmo. Pega, saracuteia, tira de cabeça para baixo, faz tudo. Faz tudo, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Quer mais ouvir sobre eles? Olha que Deus falou, eles convocaram Balaão, filho de Beor, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Apesar então da cláusula da 10ª geração, Deus ainda reforça, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Eu coloco uma cláusula na lei. A cláusula na lei é, se, querido, você realmente se apaixonar, tem que ser na 11ª geração. Mas você quer meu conselho? Corte relações. Isso é a lei. Isso era o momento, isso era a história da época. Então a gente não sabe exatamente qual que é o status desses que casaram com essas moabitas. Eu não sei se Ruth então era a 11ª geração. O texto não nos fala. Se essa família fosse uma família religiosa, sim, a Ruth seria 11ª geração. Se você quer apaziguar sua mente com isso, talvez essa seja a melhor resposta. Mas eu não tenho como apaziguar a nossa mente, porque o texto não me fala. E Ruth era da 11ª geração. O fato é que ela casou com esse camarada, esse chamado Malom, que tem no significado do seu nome um fracote, um frangote, um cara fraco. E estando lá e vivendo lá em Moab, primeiramente Noemi perde seu marido. O marido morre. Não sabemos qual é a causa, lá ele morre. E ela vive lá com os moabitas, e lá os seus filhos se casam com essas moabitas, como eu disse, e depois de 10 anos, a vida já está bem tranquila, né? 10 anos em qualquer lugar do mundo, você já está bem baseado no lugar. O que acontece? Os 2 filhos morrem. Então Noemi, essa mulher, perde marido, passa um tempo, esses 10 anos, perdem seus filhos, e ela se vê só. Ela que tinha essa força de 3 homens na família, 3 chefes, 3 forças de trabalho, eles desaparecem e fica ela sozinha. Ela sozinha com as suas 2 noras, a chamada Orfa e a segunda Ruth. Nesse contexto, Noemi ouve: o Senhor, Deus, viera em auxílio do seu povo. Tem comida de volta lá em Belém, vamos embora. Vamos embora para lá, agora é hora de voltar para casa. Eu tenho meus parentes lá, eu tenho meus contatos, eu tenho meus amigos, minhas amigas, agora é hora de ir para Belém, vamos embora. Ruth e Orfa, o negócio é o seguinte, estou indo embora, hein? Eu acho que vocês deviam tomar o caminho de vocês também.
Siga no caminho de vocês, a vida continua, e aí tem aquela decisão das noras, uma pega, chora e abraça, tchau, tô indo embora, Ruth fica com ela, mas eu não vou falar de Ruth hoje. Ruth fica com ela e elas vão embora para Belém. Quando elas chegam em Belém, o que acontece? De novo, as mulheres gostam de falar, né? Vocês gostam de falar? É verdade ou não? É verdade, né? Pode dizer um amém aí, Anete, amém, né? Gosta de falar? Gosta de falar, né? Pouquinho, né? Gosta de falar? A gente gosta de falar, né? E o texto diz o seguinte, que as mulheres perguntaram quando elas chegaram, possivelmente as velhas amigas dela, é a Noemi, olha, 10 anos, caramba, você não muda em 10 anos? Se você vê foto minha 10 anos atrás, eu estava um ser, se você vê foto 20 anos atrás, meu Deus do céu. Há quem diga que não sabe como a Cecília se apaixonou por mim, com aquele cabelo enorme, maravilhoso, parecia um leão. Será que é a Noemi? Perguntaram. É a Noemi, não só pode ser a Noemi, olha lá, a cara dela, a Noemi está mais velha, mas é a Noemi. A Noemi ouve essa historinha, está me chamando, está me reconhecendo. Galera, presta atenção, todo mundo olha para mim, Não é mais a agradável. Não é mais a agradável. Não sou mais a Noemi. Não sou mais aquela pessoa agradável. A partir de agora, meu nome é amargura. A partir de agora, meu nome é amarga em hebraico. A partir de agora é assim que vai ser. E tem um porquê. O porquê é Deus. Ela usa o termo em hebraico, o Shaddai. Ela invoca o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. E já que Ele tornou a minha vida amarga, meu nome é amargura. Meu nome é amargura. Ele fez isso porque eu de mãos cheias eu saí daqui. Apesar da fome, eu tinha mãos cheias, eu tinha marido, eu tinha uma estrutura. Nós partimos porque tínhamos como trabalhar num lugar que tivesse comida. Mas de mãos vazias. E ela bota aqui agora o segundo nome do Senhor, que é o nome sagrado de Deus. Ele usa aqui aquele nome que a gente não sabe a pronúncia, que a gente chama de Senhor. Na sua Bíblia está escrito Senhor. Ela conhece as coisas da Bíblia. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? Ela de novo cutuca. E de novo ela usa o nome de Deus mais sagrado. O Senhor colocou-se contra mim. E como não se bastasse o uso dela de Shaddai, de Todo-Poderoso, de Senhor uma vez, de Senhor duas vezes, ela vai pela quarta vez. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ele é o culpado. Foi assim que Noemi voltou para a sua terra. Foi assim que ela voltou das terras de Moabe, com a sua nora, Ruth, a Moabita. E o texto termina do capítulo 1 dizendo uma frase linda. Elas chegaram, esse drama, esse plot, essa situação aconteceu no início da colheita da cevada. No início da colheita de trigo. Eu te pergunto, por que elas saíram de Belém anteriormente? Por quê? Fome, não tinha nada. O texto então coloca uma história pra gente de um sertão vazio, sem nada, sem comida, sem água, não tem nada. E na volta para casa o texto começa a dar o contexto pra gente e fala, é o início da colheita. O que significa início da colheita? Significa esperança. Esperança. A história agora parece que ficou triste, né? Porque a mulher fala, eu sou amargura. Eu gosto de perguntar isso. Você imagina se entra Noemi aqui na igreja. Noemi entra aqui na igreja, você vai lá, cumprimenta ela, paz, e qual é seu nome? Meu nome é amargura. Deus acabou comigo. Deus me destruiu. Deus tirou tudo que eu tinha. Olha que eu confiava em Deus, hein? Eu era fiel, eu servia a Deus. Vira e mexe eu tenho esses encontros. Eu era fiel, eu servia, dava o meu melhor, dizimia. Por que levar a palhada toda? Mas Deus fez um negócio comigo. E aí, então, de imediato, a gente já tem lição para aprender. Primeira lição, se você estiver anotando, preste atenção e eu te encorajo a fazê-lo.
Primeira palavra, a impressão que eu tenho é que Noemi aqui está encarando aquele conceito que Jó disse lá no capítulo 1, 21, quando ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei, né, Davi? Roupa e comida. O Senhor Deus, o Senhor levou, o Senhor tirou, bendito ou louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu ponto, essa é a minha história. Eu tenho a impressão que Noemi está nessa base. Essa mulher incrível me ensina e te ensina como enfrentar os dramas da vida. Ela é mulher de Deus, por favor. Não é aquela que você imagina que se ela entrasse aqui dizendo sua amargura, você fala: essa irmã está com pecado. Pastor, fala com a fulana. Fulaninha, ela está com pecado, ó. Ela falou que Deus fez isso, aquilo. Ela falou que o nome dela é amargura. Não era assim? Não seria assim as nossas exegeses, as nossas interpretações do drama humano? Essa mulher está com coisa ruim nela, não pode ser isso. Porque Deus é vitória, porque Deus é não sei o que. Ela me mostra, então, ela nos ensina sobre isso, sobre que a gente deve enfrentar os dramas da vida, entendendo que se eu sou do Senhor e você é do Senhor, se eu ando com Deus e você anda com Deus, o que acontece comigo, com a minha existência, faz parte de um plano maior de Deus. E que nem sempre eu entendo, nem sempre eu gosto de entender, e nem sempre eu curto o resultado, mas que faz parte dele. Se eu estou com ele e ele comigo, eu não posso dizer: olha, está acontecendo isso então, e aí eu não sei o que está rolando, eu não sei se isso aqui é o diabo. Peraí, nem Jó, nem Noemi, nem ninguém de Deus conversa com o diabo nessas horas, conversa com Deus. E o evangélico atual conversa com o diabo, tudo é o diabo, é o inimigo, não, é o inimigo. Ele está atuando, ele atua, ele faz. Mas pelo amor de Deus, se Deus está em mim, eu não quero papo com capeta nenhum. O Todo-Poderoso, eu não estou entendendo nada, mas parece que é ele mesmo aí. Primeira lição então que Noemi nos ensina é sinceridade. Eu tenho que enfrentar os dramas da vida dizendo: ô Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, porque eu acredito que o Senhor cuida de mim. Eu não sei porque está rolando isso, mas eu sei que o Senhor trabalha enquanto eu durmo. Eu não sei porque essas adversidades, essas alegrias, eu não sei, Senhor, mas eu quero confiar que tudo coopera para o meu bem, porque eu te amo, Senhor. Porque eu te amo, então tem que cooperar para o meu bem, mesmo que eu não entenda nada. Mesmo quando os meus olhos, os pensamentos, tudo parece confuso, tudo parece desgraça, mãos vazias, perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu. Perder não é legal. Alguém aqui gosta de perder? Perdi, estou super feliz. Esqueci minha caneta aqui a semana passada. Eu liguei pro João, eu quero minha caneta, não quero perder minha caneta, porque eu tô com essa caneta há bom tempo. Ninguém gosta de perder nada. A caneta foi achada. Tomara que a Sandra me devolva. Em outras palavras, Deus cuida de nós, mas Ele tem seus planos. Deus cuida de nós, Ele tem seus planos. Olhe para as suas adversidades, para os seus dramas, para o momento que você está vivendo e converse com Deus. Ao invés de ficar declarando guerra contra o inimigo. O Senhor já venceu ele na cruz. Não é a sua voz falando que está amarrado que vai fazer alguma coisa, não. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Segunda lição. Noemi nos ensina a ser sinceros. Noemi é contra positivismo. Noemi, se estivesse hoje escrevendo na internet, ela desceria além em todo o princípio de autoajuda. Ela desceria além. Ela falava: ih, vocês estão tudo maluco. Porque o normal, o verdadeiro é, quando está doente, você fala o quê? Está doendo. Fui no dentista essa semana, né? Minha dentista querida ali, ó. Está doendo? Tá. Não está doendo, não. Simples. Está doendo? Não. Ninguém faz isso. Você não esconde dor. Você está doendo, está doendo. Você está com vontade de chorar, você chora. Eu morri. Você está com vontade de chorar, tem que chorar, tem que abrir a boca. Noemi nos ensina que a gente tem que ser honesto com o que a gente sente. Isso não é papo só para mulher. Isso é papo para gente. Se está doendo, chora. Se está difícil, chora. Se está feliz, dê risada. Deixa as expressões acontecerem naturalmente. E se tiver numa deprê danada, estou amargo. Estou arrasado. Está difícil. Está doendo e a dor não passa. Já orei, já chorei, já clamei, já jejuei e a dor não passou. A solução não veio. Não encontrei o final do túnel. Parece que desço cada vez mais. Eu acho que é Deus que permite tudo isso, porque eu não estou em pecado, caramba. Aqui não é me faz.
Eu não sei, eu perdi o marido e os filhos. Eu não fiz nada. Aconteceu. Então, se aconteceu, é porque Deus tem os seus propósitos. E aqui está uma lição tremenda. Então, a primeira é ser honesto com o que sente, com o que vive. E segundo, nós precisamos aprender a tratar esse tipo de situação. Eu reparo que nessa nossa modernidade ou pós, use o termo que você quiser, nós não gostamos de ouvir que uma pessoa está mal. Quem é que gosta de ouvir que uma pessoa está mal? Ninguém. E é mais ou menos assim, ó. Presta atenção. Adonis, está bem? Não, estou mal. Não, mas vai ficar bem. Não, mas eu estou mal. Não, vai ficar legal. Então, Adonis, o Adonis começa, eu queria te contar. Porque não, cara, tem vitória, fica tranquilo. Não, mas olha, Adonis, Deus vai fazer alguma coisa. Esse é o nosso comportamento cristão. Errado. E esse é o segundo dia, eu encontro com o Adonis de novo. Quando eu chegar para ele, para me apaziguar, para dar certo a minha matemática evangélica, eu já tenho que chegar para ele. Pelo bora, eu lembro de dele. Será que ele está bem? Se ele está mal, se ele tiver a cabeça baixa aí, cara, o cara está mal de novo. Aí não. E aí, Adonis, cara, estou pior. Não, mas olha, eu orei por você essa semana, vai ficar bem. Não, cara, está pior. Não, Adonis, a gente começa a brigar com essa pessoa porque a gente quer que ela fale. Está melhorando. E às vezes o infeliz piorou e piorou muito. O negócio não teve solução nenhuma. Mas a gente não consegue lidar com isso. A gente tem um positivismo, a gente quer que fique tudo bem. Isso é normal, é óbvio. Eu não estou dizendo aqui, queira que fique tudo mal, não. Eu estou dizendo, quando ouvir que a dona, que fulano, que seja qualquer for, e seja mal, esteja vivendo um momento ruim, escute, está mal, está mal. Está mal. Eu sou o primeiro da lista que tem que aprender isso. Em nome de Jesus, não estou falando para vocês, não. Estou falando para todos nós, porque isso é um comportamento ridículo no meio do corpo de Cristo. O sincero se torna um pecador. E o falso se torna uma bênção. O sincero que fala, estou amargo, e não está bem com Deus. O hipócrita que fala, não, está na luta, mas está tudo bem. Mentiu, cara, está mal. Não está tudo bem. Você devia falar, está mal. Está mal. Não é assim? Oi, tudo bem? Não estou bem não. Está ruim. Oi, tudo bem? Mais ou menos. É ou não é, gente? Confesso que a gente não quer ouvir. Está tudo bem. Hipocrisia. Em outras palavras, o hipócrita virou o cara espiritual e o sincero, o pecador que está dando brechas. Está dando brecha. Segunda lição de Noemi, então, é a lição da sinceridade. E para os que estão do lado, a lição de saber como lidar com quem sofre. E lidar com quem sofre é simplesmente estar ali do lado. É simplesmente dividir a tragédia. É dividir a luta, sem usar positivismo. Nós precisamos então aprender a ouvir as más notícias, as lutas, o sofrimento do nosso próximo. Nós precisamos demonstrar amor através do ombro amigo, do dividir das lágrimas, do compartilhar às vezes do silêncio, que fala às vezes muito mais alto do que qualquer jargão, que quando entra na hora errada mais detona do que arruma, não melhora nada. Terceira lição que Noemi nos ensina é que a vida continua. Ela está então de volta em Belém. Ela não tem marido, ela não tem mais os seus filhos, ela está com uma nora do lado, e ela tem força para olhar para Ruth e dizer assim: Ruth, a vida continua. Ruth, eu preciso, olha que coisa linda, minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. A amarga está dizendo, eu mesmo nessa situação, eu quero procurar um lar para essa querida, que abandonou tudo, que falou, seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus, eu quero cuidar de você, eu tenho força ainda para cuidar de você, eu quero te arrumar um lar, minha filha, e como eu quero te ajudar, siga meu conselho, tome um banho gostoso, desarrume um perfume, e além de arrumar um perfume, se vista bem e vá para a caça. E a caça é o seguinte: você não conhece as leis do nosso povo, né? Você é moabita. Mas existe uma lei no nosso povo, existe um benefício
que você pode usufruir. E esse benefício, que se chama lei do levirato, não se preocupe não, esse negócio de hebraico, não se preocupe com isso. Esse negócio é o seguinte: quando uma mulher que era casada perde seu marido e fica viúva, e essa mulher não teve filhos, o irmão do marido ou o parente mais próximo tem obrigação de se casar com você e de ter filhos com você, para que a herança, a voz, a continuidade da sua família, da nossa família, não fique esquecida. E tem um camarada na área aí. Tem um cara aí, então você faz o seguinte: toma banho, perfume, vai lá, desencobre o pé do bichão quando ele estiver dormindo e deite-se nos pés dele. Imagina você fazer isso hoje, né? Só naquela época. A Ruth faz bonitinho. Volta a falar, queria falar demais dela, mas pensa na Noemi. Quando ela volta então desse encontro, a Noemi está lá, sem marido, sem 2 filhos, amargurada. Mas ela está prontinha para perguntar: como é que foi? E aí, rolou? Rolou alguma coisa? Rolou? E a Ruth fala: rolou. Parece que ele gostou, mandou até comida para você. Falou que você não podia chegar para você de mãos vazias, até que comida. E Ruth e a Noemi, amargurada, sem marido, sem filhos, fala: fique tranquila, esse cara não dorme mais enquanto ele não resolver essa situação. E esse homem então sai, vai para a cidade, agrupa ali os líderes da cidade, e descobre que tem um parente na frente dele, ele não é o primeiro na linhagem, diante da lei, e ele chama esse cabra ali perante todo mundo. Fala: o negócio é o seguinte, meu amigo, tem terra para você, tem herança. Você quer herança? Cara, claro que eu quero herança. Só que junto com a herança tem uma mala, e a mala se chama Ruth. Você ganha herança, mas tem uma mala. Você quer? O cara: não. Eu quero perguntar por que esse cara não aceitou. O texto não nos fala. Talvez ele gostava de loira, era moreno, talvez ele era moreno, gostava de loira, a gente não sabe. Talvez ele já era casado, falou: ih, a minha mulher não vai aceitar esse negócio, vai dar briga. Talvez ele pensou: o que? Esse negócio aí de propriedade vai virar minha mulher, a minha propriedade vai virar dela, no final, se morrer, eu vou ter que dar minha propriedade também para ela, posso perder, sair do meu clã, as minhas terras, eu ganho uma, mas tem que dividir a que eu tenho, qual que é a vantagem disso? Melhor não fazer negócio. Você não aceita? Não, claro que eu aceito. Consequência então que esse homem se casa. Boaz é o seu nome. Ele se casa com Ruth. Ele vai então e fala: então eu assumo esse trabalho difícil. Acho que eles fez até de durão, né? Eu não queria, mas já que tem. Queria sim, porque foi Deus que fez esse encontro. E eles então se casam. Eles gozam desse prestígio. Ele é homem respeitado na sua cidade. Os líderes declaram bênção sobre eles. Que a sua mulher seja como Raquel e Lia. Olha isso. Que a sua mulher seja como Raquel e Lia. Que ela dê ali, que ela faça parte da formação da casa de Israel. É o desejo que seja como Raquel e Lia. Mesmo com a formação já feita. Olha que profecia. Você já tinha 12 tribos? Por que eu vai falar que você seja que a sua casa como Raquel e Lia? Só depois que a gente vai entender isso. E depois disso o Senhor os abençoa. O Senhor dá um filho para eles. E diante desse filho, diante dessa cena, vem ali o epílogo, a última cena, que é a recompensa. O mais que pedimos ou imaginamos. E o texto vai acabar dizendo isso. Dizendo sobre a restauração do nome de Noemi. Aqui, como lemos, disse: não sou mais agradável, sou amarga. No final, com essa cena de filho que nasce, de casamento que dá certo, filho que traz esperança, sabe quem aparece? Quem que apareceu quando ela chegou em Belém? Quem que veio recebê-la quando ela chegou lá, de volta para sua terra? As que gostam de falar, as amigas, as mulheres.
E o final de livro de Ruth vem de novo com as mulheres. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Você que já se chamava de amarga, que seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida. Noemi, esse menino vai te sustentar na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. E aí, a cena final. Noemi põe o menino no colo, e a Bíblia diz: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, dizendo: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, e esse foi pai de Jessé, pai de Davi. Em outras palavras, o avô de Davi, o rei Davi. A história termina com essa cena linda. Noemi segurando seu netinho no colo. Obed significa servo, já nasce para servir. E ela com ele no colo, inspirada pela essa criança, como eu disse que seria o avô do rei Davi, que entra na genealogia de Jesus. E aí você entende o poder da bênção dos líderes da cidade, como disseram, que ela seja como Raquel e Lia, que os seus ancestrais sejam abençoados. Eu não acho que é ancestral descendente mais abençoado do que o próprio Filho de Deus quando veio na terra. A sua sorte foi restaurada pelo mesmo Deus que permitiu as dificuldades. O seu nome restaurado, celebrado, significa a celebração da identidade dessa mulher. Essa que teve coragem para dizer: quando dói eu falo que dói, quando eu choro eu digo que choro, quando eu perco eu digo perdi. E eu falo, acho que foi Deus que está por trás de todo esse negócio, e não o diabo, e não ninguém. Bendito seja Ele, porque Paulo tentou amansar essa situação, dizendo, como já disse, que tudo coopera para o nosso bem. Mas na época de Noemi não tinha essa bendita frase para apaziguar a nossa alma. É por isso que ela usa essa palavra dura. O Senhor me tocou, o Senhor tirou de tudo. Ela não amansa não. Foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que Noemi enfrentou todas as lutas que desabaram sobre ela. Quando ela enfrentava tudo isso, ela não podia ver a última cena. Quando ela enfrentou a dor, a perda, a amargura, a tristeza, tudo que estava na cabeça dela era: está doendo. Mas Deus, que é sabedor, sabia de tudo isso. Deus sabedor já assistia à última cena. Um dia essa mulher que sofre, um dia essa mulher que perdeu. Se a sua pergunta é por quê? Não sei. Não sei. Eu sei o que eu perdi, eu sei o que eu passei, eu sei algumas coisas que sucederam na minha vida e que Deus algumas vezes me mostrou por quê. Outras vezes não me mostrou por quê. Mas eu entendi, passado um tempo, pela paz de Deus no meu coração, que Ele sabe o que está fazendo, o que me manteve de pé para continuar. Então eu não sou tolo de tentar analisar por que Noemi passou por isso. Mas consigo imaginar esse momento onde Deus sabe o que vai acontecer na nossa cena final. E não significa que a cena final é só uma cena nova. É uma última cena, uma cena de restauração, e que essa cena é o começo de um outro momento, que é o começo de uma nova história. É a cena de uma mulher com um neto no colo, e que esse neto é um filho. É um filho que vai cuidar dela na própria velhice. Assim como Ele sabe qual vai ser o final das minhas lutas
lutas e das suas lutas. Ele olha para mim e para você e já vê essa cena final. Será que a sua cena final é você com alguém no colo? Será que a sua cena final é tendo repouso na sua alma? Será que a sua cena final é tendo harmonia em casa? Será que a tua cena final é conseguindo aquilo que você sonhou conseguir? E essa cena final não é a última, é só um novo momento. Porque Deus, assim que nos vê, Ele não nos olha simplesmente pelo momento do vale da sombra da morte. Ele já vê depois nas águas do refrigério. E às vezes esse refrigério, essa cena final, eu tenho que dizer isso, ela não vai acontecer aqui na terra. Porque a Bíblia nos mostra como o relato do escritor dos Hebreus, que esses homens não eram dignos desse mundo e que seu galardão foi dado no céu e não na terra. O que eu sei, pela minha crença e convicção e leitura do texto bíblico, do texto santo, é que a cena final é boa. A cena final é boa. E se for na terra, eu não tenho dúvida que a gente vai ter muitas cenas boas na terra. É só o começo de um novo momento. Então, em nome de Jesus, mantenha a sua identidade. Mesmo que a sua identidade estiver abalada pelo momento. Eu era assim, agora não sou mais. Eu era fervoroso, agora não sou mais. Eu tinha mais fé, agora já não tenho tanto mais. Eu fazia A, B, C, D, agora só faço A e às vezes não quero nem A fazer. Mantenha a sua identidade. Mantenha a sua identidade. Identidade em Cristo. Identidade em Cristo. A última cena ainda será o começo de um novo momento. A última cena é o começo. Talvez o melhor começo da próxima história. Se perguntassem para Noemi, Noemi, o que você imagina que vai acontecer com você? A resposta dela talvez seria: eu espero sobreviver. Não mais fugir da fome. Não mais perder ninguém, porque não tem mais ninguém para perder, né? Perdi todo mundo, mas nem tomara que minha nora. Tomara que a minha norinha fique aqui, porque eu já não tenho mais ninguém. Eu não acho que ela conseguiria imaginar ela sentada, a vovó com o filhinho no colo, e um filho tão relevante. Queria pedir que alguém ajudasse aquele cabra ali no fundo, o vulgo pastor Robson. Vem aqui, Sam. Queria que você, por favor, tocasse para a gente Deus Sabedor. Deus Sabedor. Antes de nós orarmos. E enquanto ele se prepara aqui, eu quero te dar a chance para compartilhar com quem está do seu lado. Nós vamos fazer aquilo que não dá para fazer. Não dá para fazer. Mas eu quero suscitar a sua imaginação. Porque nós temos mais material do que Noemi. Nós temos mais. Noemi não tinha isso aqui nas mãos. Mas eu queria que você compartilhasse com quem está do teu lado qual é a última cena que você imagina. Não a última, preste atenção. A cena da restauração. A cena de que mudou. Mudou, esperança, aconteceu. Estou com o filhinho no colo, olha aqui que lindo. E todo mundo está gritando, não é mais amarga. É agradável. E que seu nome seja celebrado. Qual é a cena que você imagina? Qual é a cena? Por favor, vamos compartilhar isso com alguém? Vamos pôr para fora. Enquanto o pastor canta, Deus sabedor que tudo sabe. Faz isso, por favor, pessoalmente. Se não quiser a pessoa do outro lado, eu fica à vontade, mas não vamos botar para fora. Eu imagino isso. Por favor, pastor. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.